Olá, sejam todos bem-vindos ao meu podcast As Mulheres da Minha Vida. Um bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá qual é o horário que você está me escutando, mas eu desejo que você tenha um lindo dia. E se mesmo assim as coisas não estiverem bem, receba o meu abraço, o meu carinho e o meu desejo de que tudo fique bem, porque vai ficar. Muito obrigada por chegar até aqui, pelo seu interesse em ouvir o que eu tenho para te falar. E para aproveitar melhor essa audição, eu tenho uma recomendação para você. Se for de manhã, passa um café fresquinho ou então uma xícara daquele chá que você gosta. Mas se for à noite, que tal uma taça do seu vinho favorito ou aquela cervejinha gelada que sobrou no final de semana? Afinal, essa é uma conversa entre amigas. Então relaxa, senta aqui e fica à vontade. Antes de começar, eu quero ler um poema da escritora norte-americana Maya Angelou, que é assim: Deixem-me lembrar a todas as mulheres que vivemos vidas mais longas e melhores quando temos irmãs que amamos, não necessariamente nascidas com o nosso sangue ou da nossa raça. Uau! Que força que tem esse poema, né? E é exatamente essa força que eu quero trazer para vocês através desse podcast. E para começar, então, esse episódio, eu apresento para vocês uma mulher muito especial na minha vida. Eu. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Paula dos Santos Oliveira. Eu nasci no dia 2 de julho de 1982. Era um dia em que o Brasil ganhou da Argentina de 3-1 na Copa do Mundo da Espanha. Enquanto o Brasil estava jogando, a minha mãe lutava num parto de fórceps para que eu ou ela sobrevivesse. Graças a Deus, ela ganhou essa batalha por nós duas. Desde criança, eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de falar. Desde bebê, eu diria, né? Porque, por incrível que pareça, a minha primeira palavra foi nem mamãe, nem papai, e sim, alô. De tanto ouvir o telefone tocar e as pessoas responderem, essa foi a minha primeira palavra. Quando eu já era criança, mais ou menos com uns 10 anos de idade, eu lembro que perto do dia do meu aniversário, minha mãe me perguntou algumas ideias de presente do que eu gostaria de ganhar. Naquela época eu gostava muito do seriado O Mundo da Lua. Eu era louca para ter um gravador igual ao do Lucas Silva e Silva, para poder gravar minhas próprias historinhas. Então foi isso que eu pedi, um gravador. E para minha felicidade, qual foi o meu presente? Exatamente, um gravador. Na verdade era um Walkman, que tinha a função gravador. Muito chique, por sinal, porque era do Paraguai. Vocês lembram antigamente? Tinha tanta coisa do Paraguai na nossa casa, né? Tinha aquele bronzeador raio de sol, tinha estojo automático, que mais? Caneta 10 cores. A TV, aquela TVzinha pequenininha, preto e branco. Ai, meu Deus, os clássicos dos anos 90, né? Toda casa tinha. Então, com esse meu novo brinquedo em mãos, eu passei então a brincar de gravar as minhas historinhas. Eu inventava vozes diferentes, fazia aquela sonoplastia clássica, tipo barulho do cavalo batendo as duas mãos no peito, ou então floresta em chamas, amassando papel celofane e por aí vai. Eu e meus primos também, a gente inventava umas paródias de música. Na época do Natal, a gente inventava umas histórias com as pessoas da família mesmo. E aí cada criança interpretava um adulto.
imitava a voz, repetia as mesmas frases que aquele adulto sempre falava. A gente se divertia muito. É uma pena, né, que tudo se perdeu com o tempo. Anos depois, eu até acabei usando as mesmas fitas cassete para poder gravar as músicas das minhas bandas favoritas. E as minhas memórias de infância deram lugar aos sucessos dos anos 90 do Bon Jovi, do Guns N' Roses, da Madonna, do Red Hot Chili Peppers. Quando eu cheguei na adolescência, inclusive, esse era um hábito bem comum, né? A gente ficava ali do lado do rádio esperando começar a música que a gente queria gravar. Afinal, era assim que a gente criava a nossa playlist do Spotify nos anos 90 e nos anos anteriores também. Mas era uma sensação tão boa, né? Deixar ali a fita cassete no ponto, aquela expectativa de apertar o play bem na hora certa para não gravar o locutor falando em cima da música, nem o nome da rádio, porque tinha que ser um negócio profissional, né? Pegar a música ali da introdução até o fim sem nenhum erro. A recompensa era o prazer de ouvir a sua fita gravada com todas as nossas músicas favoritas e ainda escrever assim no encarte, as melhores, e colocar a lista de música. Nossa, quanta coisa boa que o rádio proporcionou, né? O rádio sempre me encantou, na verdade. Em casa a gente ouvia a rádio direto. Antes da gente acordar para ir para a escola, a minha tia já ligava o rádio na Jovem Pan. Claro, todo aquele auê de manhã, de se arrumar, tomar café, trocar de roupa, enfim, para não se atrasar para ir para a escola. Tinha como trilha sonora o clássico "Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora". Acho que todo dia, na correria do paulistano, a gente ouvia essa musiquinha. A minha avó, ela ouvia rádio AM todo dia de manhã. Aliás, até hoje, né? Quando a gente chegava da escola, ela ficava assistindo a TV ali para assistir as notícias, enquanto a gente almoçava. E aí, já pro resto da tarde, enquanto a gente fazia a lição da escola, era a gente que comandava o rádio. Ou a gente colocava um disco, ou a gente colocava um CD, ou então ficava ali pelas rádios famosas da época, Transamérica, Jovem Pan, até 89 mesmo, que ainda estava no início. Eu ouvia rádio o tempo todo. Eu ouvia rádio para estudar até. Ouvia rádio para tomar banho, ouvia rádio até na hora de dormir. Eu dormia com o rádio ligado, bem baixinho. Eu acho que eu peguei esse hábito foi da minha madrinha. Viu, tia Cecília, o que você fez comigo? Quando a gente era criança, ela fazia um relaxamento com a gente antes de dormir. Aí ela deixava o rádio bem baixinho até a gente cair no sono. Na minha adolescência eu era fascinada pela 89 FM, a Rádio Rock de São Paulo. Eu lembro até hoje, eu tinha vários adesivos grudados na janela do meu quarto. Eu ligava todos os dias praticamente, só para pedir música. Cheguei a ganhar várias camisetas, CDs, adesivo, eu tive milhares. Eu tinha até os meus locutores favoritos. Tenho até hoje, na verdade. Naquela época eu gostava muito do Roberto Reins, da Eliana, que depois mudou para Mix FM, o PH, o Zé Luiz. Para os mais novos que estiverem me ouvindo, o Zé Luiz é o pai da Manu Gavassi. Essa foi a minha paixão pelo rádio desde cedo. Foi isso que fez, acho, que escolhi o caminho da faculdade de rádio e televisão. Eu estudei na universidade em Morumbi, dos anos de 2002 até 2005. Eu me formei roteirista e também bacharel em rádio e TV. Foram 4 anos, assim, de muito aprendizado. Eu tive professores incríveis. As matérias eram excelentes e fizeram eu desenvolver muito a minha habilidade de criar, de escrever, produzir, ter novas ideias. Durante os anos da faculdade, eu tive ótimas oportunidades e eu aprendi muita coisa mesmo. Meu primeiro estágio foi na Rádio Nativa FM. Eu trabalhava no atendimento ao ouvinte, das 6 da manhã até meio-dia, eu acho.
O programa das 6 da manhã chamava Coração Sertanejo e era com o Sérgio Reis e o Rony Magrini. Eu não era muito fã do sertanejo universitário que fazia sucesso naquela época. Eu gosto do sertanejo raiz, sabe? E o programa era exatamente essas músicas antigas e ainda com a apresentação do Serjão. Pô, isso daí era demais, cara. Às vezes de manhã, o Serjão chegava na rádio e levava pão de queijo quentinho pra gente tomar café da manhã. Nossa, que lembrança boa. Meu trabalho era praticamente atender o ouvinte no telefone e também auxiliar os locutores dentro do estúdio. Eu ficava tão feliz quando os locutores me chamavam no estúdio para falar alguma coisa no microfone, assim, ou durante a participação de algum ouvinte nas brincadeiras ao vivo. Isso me agradava demais, porque ao mesmo tempo que eu aprendia a parte técnica do trabalho do locutor, eu adorava falar com os ouvintes. Conhecia as histórias das pessoas, as músicas que elas gostavam, os artistas de quem eles eram fãs. Eu criei vínculos bem fortes com alguns ouvintes. Mesmo depois que eu saí da rádio, ainda tinha algumas pessoas que me mandavam mensagens e presentes no dia do meu aniversário. Esse estágio na rádio foi uma experiência bem rápida, assim, mas foi o suficiente para eu me apaixonar ainda mais. Ainda na faculdade, através de uma colega da classe, eu tive meu primeiro contato com a TV de forma mais técnica. Muito diferente de quando eu era adolescente e participava das plateias dos programas de TV. Junto com alguns colegas da classe, nós começamos a participar de figurações das novelas da Globo. Aos poucos vieram mais produções e a demanda por figurantes foi crescendo. Toda hora tinha uma produção de novela e eram 20 pessoas, 30 pessoas. Sendo assim, a oportunidade surgiu e com mais 3 amigas da minha classe, a gente criou a nossa própria agência de figuração. Era a Pistache Produções e Eventos. Nós trabalhávamos diretamente com as produções da Globo e as agências de publicidade. Para nós, que ainda éramos estudantes, foi uma experiência incrível. A gente ralava muito, isso é verdade. A gente se dividia entre as gravações, as produções, as aulas de faculdade, o nosso trabalho de conclusão de curso, o temível TCC, enfim, era tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Mas fazer o quê? Eu mesma adoro uma correria, né? E eu posso dizer que foi muito bom enquanto durou. Infelizmente acabou. Por motivos de, às vezes, a gente leva uma rasteira da vida, mas é pra gente aprender a nunca mais cair. Mas isso já é uma conversa melhor para um próximo episódio. E no meio dessa correria toda, ainda cursando o último ano de faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar na TV, como contratada mesmo, funcionária, com crachá e tudo. Eu trabalhei na Rede TV. Fui produtora dos programas do João Kleber, do Tarde Quente, que era o programa das pegadinhas, e do famoso Teste de Fidelidade. Eu lembro que por muitos anos, aliás, até uns dias atrás, eu comentei com a minha parceira, Daniele, e ela perguntou, eu não sabia que você tinha trabalhado lá. E toda vez que eu falava que eu trabalhava no teste de fidelidade, a frase que eu mais ouvia das pessoas era, ah, fala sério, era tudo combinado, né? Ai, gente. Ai, foi na Rede TV que eu aprendi a fazer TV de verdade, se é que posso dizer assim. Porque na Rede TV, naquela época, ainda era uma emissora bem nova comparada às outras. Não tinha nem tantos equipamentos, nem tantos profissionais disponíveis. Eu lembro que para editar os programas, a gente tinha que reservar o horário com o editor, na ilha de edição, e isso nem sempre a gente conseguia quando a gente precisava. Às vezes a gente tinha que editar o programa até algumas horas antes de ir para o ar mesmo. Era uma loucura. Eu comecei como produtora do João, mas chegou num ponto que eu já estava praticamente fazendo tudo.
Até babá de atriz de Portugal eu fui. Verdade. Aliás, a atriz Kátia Cristina, ela fazia o programa lá em Portugal. E ela veio pro Brasil gravar algumas vezes. E ela virou uma grande amiga minha. Anos depois, ela acabou mudando de Portugal para a Holanda e eu fui visitá-la em Amsterdã, conheci a família dela e tudo mais. O João, ele confiava muito em mim. Ele queria que eu estivesse do lado dele o tempo todo. Desde o camarim, assim, separando as camisas. Qual é melhor para usar hoje? Pega essa, pega aquela. Até no palco mesmo, na hora que o programa estava no ar. Ali o bicho pegava de verdade. Ele era um chefe muito rígido, muito exigente. E ele tinha sérios problemas com o Ibope. Ele queria saber, minuto a minuto. Ele ficava sempre perguntando pra gente: já acabou o jogo? Que horas que vai acabar? Olha, hoje o programa tá demais, hein? A gente vai estourar no Ibope. Mas também quando o Ibope não tava bem, ele mandava todo mundo embora. Fazia reunião, apontava os erros, dava lá os chiliques dele e falava: amanhã não precisa vir ninguém, tá todo mundo na rua. Nossa, parece que eu consigo ouvir a voz dele falando isso de tantas vezes que eu escutei. Mas aí também, às vezes, do nada, ele tinha uma ideia pro programa e se ele achava que precisava fazer alguma coisa diferente do que a gente já tinha planejado, ele só falava assim: meninas, fazem tudo que eu mandar, pode deixar comigo. E a gente vai fazer o quê? A gente obedecia, lógico. E aí ele ia lá e segurava o programa umas 2 horas no ar. Porque isso ele faz como ninguém. E o programa ficava em primeiro lugar. Ele dava parabéns para todo mundo, saía lá falando: olha meninas, vocês são demais, viu? Então tá, amanhã todo mundo aqui às 10 horas, hein? A gente olhava uma pra cara da outra, não entendia nada e falava: ué, mas ele mandou todo mundo embora. E era bem assim. Todo dia em televisão é uma adrenalina diferente. Era uma loucura assim que me viciava, sabe? Senti uma satisfação enorme depois que o programa ia pro ar. A Rede TV foi uma escola mesmo. Tanto para as coisas profissionais quanto para as pessoais. Por exemplo, olhar para alguém que você admira e pensar: nossa, um dia eu quero ser assim. Ou então, eu não quero ser assim de jeito nenhum. Mas é assim que a gente aprende, né? Com os nossos erros, com os erros dos outros, com os nossos acertos e com os acertos dos outros. Foi nessa fase que eu percebi o quanto eu precisava dessa adrenalina de colocar um programa no ar ou da correria de uma produção, de ter ideias diferentes quase todo dia, de colocar para fora tudo que eu tinha na minha cabeça. E essa talvez foi uma das maiores lições que eu aprendi, que eu tenho essa necessidade de expressar o que fica aqui fervendo na minha cabeça, seja falando ou escrevendo, produzindo num contexto geral assim. Essa era a minha forma de me satisfazer pessoal e profissionalmente. Depois que eu me formei, eu ainda trabalhei algumas vezes em algumas produções da Globo por um certo tempo. Eu acho que o meu último trabalho oficial de produção foi o seriado Aline, mais ou menos em 2009, 2010, eu acho. O que me marcou desse trabalho foi que durante as gravações eu contraí a famosa gripe suína. Vocês lembram disso? E eu posso dizer que eu quase bati as botas. Foram mais ou menos uns 45 dias muito doente, muito doente. Eu ficava isolada dentro do quarto, mal pra caramba. Era a minha mãe que cuidava de mim. Ela conversava comigo pela porta fechada. Ela só abria para colocar água, comida, remédio e logo já fechava, de medo de se contaminar. E essa batalha nós também vencemos, né, mãe? Tempo depois,
eu tentei mais uma vez o mundo do rádio, vamos dizer assim. Eu decidi fazer curso de locução na Rádio Oficina com o Ciro César e o Fernando César. Ciro César foi locutor de várias rádios de São Paulo, tipo Antena 1, Rádio Cidade. Eu amava o curso. Tinha aulas sensacionais, incluindo fono, que me ajudou muito a entender como usar a minha voz como ferramenta e como cuidar melhor da minha voz. Justamente eu, que sempre tive problemas de garganta e ficava sem voz. Posso afirmar para vocês que por muitas vezes eu tentei o caminho do rádio. Era um sonho mesmo assim, ser locutora da 89 FM, a rádio que eu escutava quando eu era adolescente. E ter ali junto comigo os meus locutores favoritos, como os meus colegas de trabalho. Eu até cheguei a fazer uma entrevista de estágio na 89, mas eu estava bem no começo da faculdade, eu acho que ainda era o meu 3º mês, e eu acho que isso não me ajudou muito, sabe? Naquele momento eu não tinha experiência nenhuma mesmo. Mas eu penso que com a facilidade que a gente tem hoje de criar o seu próprio canal no YouTube, ou criar o seu próprio podcast, distribuir o seu conteúdo, de uma forma ou de outra, eu vou acabar sendo a locutora que eu sempre quis ser, não é mesmo? Eu vou ter a minha própria rádio, os meus próprios ouvintes, os meus próprios fãs. Ai, que delícia! Isso é muito legal, gente, isso é muito gostoso. E eu acredito que o que eu sempre quis era isso mesmo. Ter um canal onde eu pudesse me comunicar com as pessoas, um canal de amizade, um canal de troca, um canal de conexão entre eu e você, direto, que a gente possa conversar e trocar muitas boas ideias. Esse podcast surgiu da minha necessidade de me comunicar. Eu acho que vocês já perceberam que eu gosto de falar bastante, né? E também com um mega empurrãozinho dos astros. Porque depois que eu me consultei com uma astróloga, a Vanessa, que é nora de uma grande amiga minha, a Marley, aliás, um beijo para as duas. Vanessa, parabéns pelo seu primeiro Dia das Mães. Quando a Vanessa fez a minha leitura do mapa astral, ela me falou: Ana, você tem um poder de comunicação enorme. Você precisa usar isso a seu favor de alguma forma. Não importa como. Não importa se vai ser um livro, não importa se você vai fazer um filme. Mas na hora que ela me falou, eu realmente não conseguia imaginar nada que eu pudesse fazer. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça, sabe? Até que eu pensei, mas por que não criar um podcast? E veio então a dúvida, o que eu vou falar? E de tantos assuntos que eu poderia escolher, eu busquei o que faz mais parte de mim, de quem eu fui, de quem eu sou. E isso envolve muitas pessoas, pessoas que me criaram, que me ensinaram, que me construíram e me desconstruíram, mas que acima de tudo foram uma grande inspiração para mim em várias fases da minha vida. E pensando nelas, eu quis dividir com vocês tantas histórias lindas de mulheres incríveis que fazem parte da minha jornada. Um pouco além dessa ideia de também contar histórias de mulheres inspiradoras, me surgiu uma grande vontade de usar o espaço do podcast de uma forma que eu pudesse ajudar outras pessoas. E foi pensando nisso que eu comecei a conversar com algumas amigas que vão fazer parte desse podcast também, não só como entrevistadas, mas como minhas parceiras. Porque eu acredito muito que juntos nós somos mais fortes e podemos nos ajudar cada vez mais.
As parcerias serão feitas através de divulgação de produtos e serviços. Vai ser um espaço mesmo para poder dar visibilidade para quem, assim como eu, está começando. E seja qual for o seu negócio, saiba que aqui tem espaço para todo mundo. Toda divulgação será feita de forma gratuita. Por isso, se você quiser divulgar os seus produtos ou os seus serviços, ou se você conhece alguém que gostaria, por favor, fique à vontade, pode me contatar através do Instagram, @mmvpod. MMV é Mulheres da Minha Vida Podcast. Fácil, né? Tem tanta gente boa que vai chegar junto que eu só posso agradecer. Eu estou realmente muito feliz com essas pessoas incríveis que a vida tem colocado no meu caminho. Algumas ainda pela primeira vez e outras retornando e fortalecendo amizades muito especiais. Deixa eu contar para vocês quem são as nossas parceiras. Uma das nossas parceiras é a Kátia Miada. A Kátia é consultora da Natura. Todo mundo ama os produtos da Natura, né? E então, aqui agora no podcast, a gente vai ter a Kátia, que sempre vai trazer as novidades dos produtos mais queridinhos do Brasil! Inclusive, tem o kit Queridinhos da Natura, que vai ser sorteado na nossa página do Instagram, @mmvpod. Você já participou da promoção? Corre que ainda dá tempo. Qualquer solicitação que vocês precisarem de produtos Natura, é só acessar o link da Kátia no www.natura.com.br/consultoria/Kátia Miada. Miada é M de igreja, Y de Yankee, A-D-A. Você compra e recebe na sua casa. Fácil, né? Kátia Sam, um beijo para você e para Lara. A nossa parceira Dani Kuroda, parceira Magalu, ela tem a lojinha virtual do Magazine Luiza. E através da lojinha virtual, você efetua a sua compra e o valor da comissão da venda é revertido em doações para o nosso projeto social, que vai doar produtos de higiene feminina para o período menstrual de meninas e mulheres carentes. Olha que legal, gente! A sua compra se transforma em doação, sem você precisar pagar nada mais por isso. E todo mundo sabe, nos dias de hoje, toda ajuda é uma grande ajuda. Então, quando você precisar de alguma coisa, vai lá na lojinha virtual da Dani, através do Instagram, @Dani Kuroda. É Dani, D-A-N-N-Y, Kuroda, K-U-R-O-D-A. O link está disponível na bio, ok? Segue lá e você vai ter todas as informações. E em breve a gente vai lançar a vaquinha online para a campanha de doação dos absorventes. Fiquem ligados, viu? Kurodinha, um beijo para você, minha parceira. Temos também a Maiara. A Maiara, ela é oraculista. Ela faz leitura de tarô online, baralho cigano e do oráculo da deusa. O que é oráculo da deusa? É um tarô que honra o sagrado feminino. Legal isso, né? Inclusive, eu fiz uma leitura para conhecer o trabalho da Maiara e também buscar maiores esclarecimentos, tanto na minha vida pessoal, mas principalmente no podcast, que é um projeto que eu quero me dedicar com toda a minha alma. E eu confesso que eu fiquei muito feliz com as orientações que ela me deu. Então, se você busca um melhor direcionamento nas suas questões pessoais ou profissionais e precisa de uma orientação, a Maiara está oferecendo um desconto de 15% na leitura do tarô para todas as ouvintes. Repita, 15% de desconto na leitura do tarô para todas as ouvintes. Então, entre em contato com a Maiara para agendar a sua consulta. O contato pode ser feito através do Instagram, é @segredosdalua. Escreve @seg_r
de Segredos da Lua, ok? Maiara, querida, um beijo grande para você. Também temos o Yudi, da Tezuki Foods. No Instagram da Tezuki Foods diz: produtos artesanais, mas eu digo, são delícias artesanais. Eles fazem doces e pimentas caseiras. Inclusive a minha mãe já provou o patê de pimenta. Porque se tem uma pessoa que manja de pimenta é a minha mãe, viu? E ela falou que era muito saboroso. Além das pimentas em conserva e do patê, eles também têm pipocas gourmet, amendoim caramelizado, chocoflakes, choconuts, mix de nuts. É uma coisa mais deliciosa que a outra e eu daqui fico babando, querendo provar tudo. Eu ainda não posso provar, mas você pode. E o Yudi me falou que para todo mundo que fizer pedido e falar que é ouvinte do nosso podcast, ele vai dar 10% de desconto. Vai lá, só seguir @Tezuki_Foods. Tezuki é TEZUKI_Foods, FOODS. Segue a página e aproveita esse desconto, tá bom? Yudi, muito obrigada. Um abraço para todos vocês aí na Tezuki Foods, tá bom? Nossa próxima parceira é a Valkyria Grife. A Valkyria ela é personal chef. Ela oferece workshops e aulas de culinária de acordo com a sua necessidade na cozinha. Muita gente passou a cozinhar em casa durante a pandemia, né? E ter uma chefe que pode oferecer todo o conhecimento facilita demais o nosso dia a dia. Desde o preparo do nosso básico arroz com feijão até os pratos mais elaborados para quem tem uma alimentação restritiva ou faz dieta. A Val, inclusive, vai oferecer um workshop exclusivo para os nossos ouvintes. Em breve, a gente vai fazer uma enquete no Instagram para escolher o tema do workshop. Legal, né? Mais informações sobre o trabalho da Valkyria, você pode seguir ela no Instagram, @valkyria.grife. Grife é com 2 Fs. GRIFFE. Val, minha flor, um beijo para você, minha querida. Nossa próxima parceira é a Mônica Lima. A Mônica, ela é artesã, ela faz decoração e artesanato. A Mônica faz lindas criações, tanto para casa quanto para uso pessoal. E durante a pandemia ela começou a costurar máscaras e também está desenvolvendo uma novidade aí para a mulherada que eu gosto muito. São os absorventes sustentáveis. Em breve ela vai trazer mais novidades pra gente, viu? Segue a Mônica lá no Instagram e fica por dentro de todo o trabalho bonito que ela faz. É @harmonica, sem H, _arte decor. Arte sem o E. ART, decor, de decoração, ok? Eu vou deixar todas as informações disponíveis no nosso Instagram para vocês, tá bom? Outra parceira nossa é a Sheila Rocha. A Sheila, ela é arte educadora, pedagoga social, professora e contadora de histórias. A Sheila cria histórias, narra as histórias de uma forma lúdica e as crianças ficam encantadas. Nesses tempos de pandemia, a Sheila começou a fazer contação de histórias online, levando para as crianças muita diversão e aprendizado sem precisar sair de casa. Ela, inclusive, cria as histórias personalizadas de acordo com as características da criança, por exemplo. Imagina que legal você presentear uma criança com um conto especialmente criado para ela? Quer conhecer melhor o trabalho da Sheila? Você pode acessar o canal da Sheila no YouTube. É Contos Continuados por Sheila Rocha. Ou então segue o Instagram, @Sheila_arte.educadora. Sheila, um beijo para você. Obrigada, viu? Nossa próxima parceira é a Júlia Darabos. A Júlia faz bordados à mão. Eu tenho acompanhado o trabalho da Júlia, na verdade, desde o começo da pandemia. E ela tem produzido peças lindas e são tão delicadas, parece uma obra de arte, sabe? Dá uma olhada no trabalho na Júlia, segue o Instagram, eu tenho certeza que vocês também vão se apaixonar. A Júlia aceita encomendas através do Instagram e ela envia para todo o Brasil. O Instagram é @bordados da
Darabos, ok? Júlia, um beijão para você, linda. Obrigada por fazer parte desse projeto com a gente. Nossa próxima parceira é a Vanessa. A Vanessa ela é personal trainer em saúde e ela é especialista em desfrustrar. Você está pronta para desfrustrar? Tudo que você já fez ou viu sobre atividade física e os efeitos dela no seu corpo? Membro da Sociedade Brasileira de Personal Trainer, a Vanessa Soares vai te guiar por um caminho sem volta, o caminho do autoconhecimento através do exercício. Um treino personalizado para melhorar a sua saúde, a sua autoestima e para fazer você sair da inércia, transformando a sua vida um movimento de cada vez. No Instagram da Vanessa, você pode conferir várias dicas de saúde e de bem-estar, além de lives incríveis com muitos treinos para você sair da procrastinação e descobrir os verdadeiros benefícios que a atividade física pode trazer para a sua vida. A Vanessa vai vir aqui futuramente para falar com a gente sobre saúde e bem-estar, mas tudo isso de uma forma bem diferente, porque o foco da Vanessa não é a estética, mas sim a saúde e a sua qualidade de vida. Quer conhecer melhor o trabalho da Vanessa? Segue lá no Insta, @personalvansoares, Personal Van Soares. Inclusive, ela está fazendo um treino todos os dias com uma live ao meio-dia no Instagram. São 20 minutos. 20 minutos para incluir o hábito da atividade física de uma maneira que seja adequada para a sua rotina. Segue lá, pessoal. Tenho certeza que vocês vão adorar. Van, minha querida, muito obrigada. Um beijo para você. Esse episódio tem o apoio de todos os nossos parceiros e a todos vocês, o meu muito obrigada. Ai, gente, se deixar eu ficar aqui falando com vocês até amanhã. Esse foi um episódio especial para vocês conhecerem um pouco mais dessa mulher que sempre desejou que esse momento chegasse. E chegou. E eu quero muito aprender e compartilhar com vocês. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao meu podcast, As Mulheres da Minha Vida. Eu honro as mulheres ao meu redor. Eu honro a mulher dentro de mim. E eu honro a mulher dentro de você. Eu te espero no próximo episódio. Enquanto isso, se cuida. Eu quero abraçar todo mundo quando isso passar.